Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre desenvolvimento e meio ambiente. Sobre esse assunto eu converso hoje com o secretário de Meio Ambiente de Santos, Marcos Libório. Tudo bem, Libório? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Roberta. Boa noite. Também converso com o Maxwell Rodrigues, que é empresário e consultor portuário. Tudo bem, Maxwell? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Roberta, sempre bom estar aqui. Confesso que estava sentindo falta de estar novamente aqui num programa tão importante quanto esse. Fazia tempo, né? Todo mundo passou o ano bem? Tudo bem. Tudo tranquilo? Tranquilo. Vamos falar então de um assunto muito importante que tem mexido com a nossa região, que é a questão dos navios-bomba. O que são esses navios-bomba? Como é que eles devem funcionar? Olha, Roberta, a abordagem de navio-bomba eu acredito que já demonstra uma necessidade de aproximação de linguagem aí realmente, né, para que a gente possa ter um esclarecimento melhor da população, sem criar alarme, sem criar Pânico, né? pânico desnecessário. A gente tem que ter uma responsabilidade muito grande com relação a isso. A aproximação e a necessidade de expansão do porto, das atividades econômicas, traz também a necessidade de energia, não só para cá, mas para o estado de São Paulo, para o Brasil, né? O gás natural, ele é uma fonte que pode ser melhor aproveitada. A gente tem falado muito, há bem pouco tempo, até da dependência da Bolívia com relação a isso, né? E esse estudo que foi apresentado e uma licença prévia que foi emitida pela CETESB é justamente de um atracadouro de navio, né, através de navio, com gás natural, né? Então seria uma operação ship-to-ship, são dois navios, um que funcionaria como um vaporizador e um outro que traz o gás liquefeito aqui para o Porto de Santos, no Largo do Canel. Na realidade é uma operação que já existe no mundo, já existe no Brasil e em outros lugares, né? E que a gente espera que seja muito bem estudada, que seja muito bem avaliada, para que até a expressão navio-bomba seja dissipada, extinta, né? Essa é a nossa ideia. Por que tem causado tanto alarde, então, essa situação, Maxwell? Roberta, a gente precisa entender e dividir, evidentemente, todos os pontos dentro dessa manchete, né? Na verdade, o navio-bomba que foi criado é uma manchete, é uma operação que ela já ocorre em outros portos do mundo e nós precisamos ter o entendimento do planejamento estratégico, principalmente do nosso país. Para que o telespectador entenda, né, nós temos hoje, dentro do nosso planejamento estratégico, a autonomia somente de 5 dias de combustíveis fósseis dentro do nosso país. Ou seja, se nós pararmos as operações no porto, não só de Santos, entre outros portos também, nós temos autonomia somente de 5 dias. Ou seja, a população vai ficar sem combustíveis fósseis e a dependência efetiva absoluta disso tudo na parte da indústria durante os 5 dias. Então, é muito importante a gente tratar da questão do desenvolvimento, né? O que muito estranha, e principalmente a gente precisa ter também a clareza nesse sentido, é a forma como está sendo conduzida, né? A gente sempre tem a manchete, voltando a falar de manchete, para a implementação de grandes terminais. Esse terminal, né, esta concessão, ela não teve a manchete da forma como outros terminais o tiveram. Então, teve, de alguma maneira, a preocupação de alguns ambientalistas, alguns sindicalistas neste sentido. Evidentemente que as questões que ocorreram também no Porto de Santos relacionadas a incêndio, como o Ultracargo, até propriamente o incidente da Local Frio, fazem com que, de alguma maneira, a gente venha alardear uma operação como essa, que evidentemente é bastante preocupante. Mas nós temos bastante tecnologia para que a gente possa fazer, sim, uma operação segura em relação a esta questão do gás natural, que é tão importante para as operações do nosso país de um modo geral, Roberto. Enquanto secretário de Meio Ambiente, Libório, como é que você vê essa implementação? Olha, toda atividade industrial ela tem um certo grau de risco, isso é fato. Por isso que são normalmente recobertos de tantos procedimentos, normas, né, equipamentos que garantem a segurança. Um terminal como esse não pode ficar fora justamente disso, né? A gente tem que observar todas as vertentes, toda a qualificação, todos os procedimentos. E esta fase de licença prévia é justamente para análise de viabilidade. A licença prévia emitida pela CETESB é essa análise de viabilidade, localização, né, e a especificação técnica do empreendimento. Havendo esta aprovação, aí são definidas quais são as necessidades futuras para a obtenção da licença de instalação e a licença de operação futura.
né? Então, nesta fase foram feitas uma série de exigências para que o terminal possa atender. Então, ambientalmente falando, foram observadas comunidades pesqueiras, a localização, a questão do resfriamento, da água ou não, qual que é o impacto, né, ambiental no local. Então, tudo isso precisou ser analisado. E a CETESB, uma empresa qualificada tecnicamente, né, fez esta avaliação e emitiu a licença. O que a gente tem realmente a observar e cobrar é que seja efetiva, né? Aqui no Brasil, o que a gente busca realmente é colocar aquilo que está no papel, aquilo que está no planejamento, que seja na prática realizado. Porque então, existe muita diferença, existe né? uma grande diferença. Então, cabe a fiscalização, cabe o acompanhamento para que realmente a gente possa verificar se esses impactos serão dentro do que foi colocado no estudo, né? Ou se extrapolam. A gente espera realmente que, uma vez caminhando nesse sentido, ainda existirão audiências públicas, ainda Não foi marcado hoje nenhuma não, audiência pública para discutir esse assunto ainda. Não, ainda tem um prazo ainda para marcar e também a questão da operação do próprio navio. A ANTAC está estudando isso, né? A operação do próprio navio para que possam ficar definidas essas situações. A gente acredita que, de posse do parecer técnico da CETESB, um parecer de 100 e tantas páginas aí, com várias vertentes e observações até com as comunidades pesqueiras envolvidas, impactadas no local. A gente espera que realmente a coisa ande de acordo, né? Uma vez atendido todas as especificações. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre meio ambiente e desenvolvimento. A gente volta já já. Você perdeu os dentes ou usa uma dentadura que está incomodando? Não consegue mastigar porque machuca, não sorri porque tem vergonha? A SP Implantes tem a solução. Com os implantes dentários é possível fixar uma prótese total de forma definitiva. Não precisa tirar para higienizar, o céu da boca fica livre e você vai ter o prazer de comer de tudo. Vai falar e sorrir com segurança. E se for em carga imediata, esse tratamento finaliza em 3 dias. É muito rápido. Outra opção para você voltar a sorrir é essa prótese que faz o maior sucesso. Ela é leve, livre de metais e colocada sobre os seus dentes, devolvendo a estética e mastigação. E o melhor, sem o uso do motorzinho ou anestesia. Viu que maravilha? A SP Implantes realiza todos os tipos de tratamentos odontológicos e aqui em Santos inauguramos uma nova unidade com estacionamento próprio, na Avenida Ana Costa, 163. Ligue para 4020-8384, repetindo, 4020-8384 e agende a sua avaliação. Conquiste seu sorriso na SP Implantes. O ND está de volta. Nosso assunto de hoje é meio ambiente e desenvolvimento e sobre isso eu converso com o secretário de Meio Ambiente de Santos, Marcos Libório, e com o empresário e consultor portuário Maxwell Rodrigues. A gente está falando sobre toda essa dinâmica envolvendo a questão dos navios bomba e não existe perspectiva ainda das agências públicas, né, Libório? Não. O alerta, né, dos ambientalistas, dos especialistas colocados aí na mídia, ele é válido. É válido para que traga justamente a discussão, né, traga a pauta, todos os esclarecimentos necessários. Ainda não tem, mas é importante a manifestação da população nesse sentido e até que possa haver um canal direto de comunicação e que dirimidas todas as dúvidas. A gente hoje observa que a matriz energética no Brasil é 65% hidrelétrica, né, e há uma necessidade de complementação dessa matriz, né, uma certa independência do Estado de São Paulo mesmo. O Estado de São Paulo ele ainda importa mais do que consome, né? Então a gente tem uma dependência de crescimento energético. E o gás natural dos combustíveis fósseis é o que é menos prejudicial, né? Esta fonte, ela é reconhecida mundialmente como aceitável, né? Então a gente entende que uma operação dessa, bem realizada, bem estruturada, atende às prerrogativas ambientais. O que justamente precisa ser feito é um acompanhamento, esclarecimento de tudo para que possam ser dirimidas as dúvidas. Você concorda, Maxwell, com isso? Evidentemente, existem alguns pontos que a gente precisa também se atentar, né? Primeiramente, o governo federal
ele pontuou e anunciou que essa audiência pública seria em Brasília, né? No meu entendimento, eu acho que essa audiência pública deveria ser feita na nossa região. Haja Interfere vista as pessoas que a aqui, né? sociedade, né, que vai ser evidentemente afetada de alguma maneira com uma operação como essa, é a nossa sociedade aqui da Baixada Santista. Então, eu acho nada mais justo do que essa audiência pública seja feita em Santos ou em alguma cidade aqui da Baixada Santista do que necessariamente em Brasília. Um outro ponto também que é bastante importante a gente salientar é que essa operação, aparentemente, ela vai ficar posterior à ponte que foi anunciada pelo governo do estado, né? O que é bastante preocupante. A gente já discutiu muito essa relação da ponte aqui e a manchete diz isso, né, Roberto, que é um navio bomba, né? Então, se a gente tem ali, de alguma maneira, algum obstáculo no meio do caminho, é mais uma possibilidade de algum tipo de incidente. Então, mais uma vez, a ponte se demonstra totalmente inviável em operações como essa também. Um outro ponto bastante importante que a gente precisa frisar é a abertura efetiva do capital, né? Então, se você tem aí, de alguma maneira, a concessão de uma operação como essa para uma empresa, que seja feita para outras empresas também, para que a gente possa sim ter a livre concorrência e não a dependência específica da operação por uma única e exclusiva empresa. Eu sempre venho dizendo isso, né? Toda vez que a gente abre concessão, que a gente abre efetivamente para o capital privado, um grande risco que nós temos é a questão de monopólio, né? Então, hoje existe-se sim uma agenda dentro do governo federal de concessão, a gente vem vivenciando isso e temos experiências do passado também que demonstram desta maneira que nós corremos um determinado risco em relação ao monopólio, que é a falta de concorrência, alta de preço e, consequentemente, uma dependência da sociedade de um modo geral. Então, esses são os aspectos que eu acho que a gente tem que tratar dentro de uma audiência pública para que a gente tenha, sim, o desenvolvimento. O desenvolvimento é importante, o Brasil precisa se autodesenvolver, precisa, mas como propriamente o secretário disse de uma maneira bastante feliz e lúcida, de uma maneira sustentável, não só no meio ambiente, mas também economicamente falando. Mas aí, Maxwell, a gente entra naquela questão do PDZ, né, do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos, que está sendo discutido. Esse é um assunto que deve entrar nessa discussão do PDZ? Ele pode entrar, né? O PDZ hoje, a gente já discutiu o PDZ em outras oportunidades também, né? Em série de planejamentos já foram apresentados. O PDZ que hoje vem sendo debatido, ele tem um foco muito relacionado à questão da clusterização, né? Ou seja, você criar determinados espaços que façam movimentações específicas de carga. Ou seja, ali onde era Libra Terminais, você vai ter operação de celulose, no Saboal você tem operação de containers, a Lemoa fica efetivamente para os granéis líquidos. Isso é a prática mundial, o mundo trabalha efetivamente desta maneira, isso funciona. E funciona muito bem, além de dar agilidade em todos os modais que são necessários para as operações portuárias, seja ele o ferroviário, seja ele o rodoviário, seja o aquaviário ou o que quer que seja. Se nós vamos abrir a possibilidade de gás natural liquefeito em um determinado local, ok, que as operações se concentrem naquela determinada localidade, porque ali você pode ter um plano de contingenciamento, você pode ter um plano efetivo de tratamento de qualquer tipo de incidente, entre outras questões. Então, eu acho que o PDZ hoje, que vem sendo colocado pela Santos Port Authority, é um PDV bastante lúcido e que vem sendo tratado com bastante propriedade. Agora, para a gente explicar um pouquinho melhor sobre essa questão dos navios bombas, para as pessoas entenderem, hoje a gente sabe dizer aonde seria construído esse terminal da Comgás? Sabe. Foram avaliadas, de acordo com o estudo, né? E o parecer técnico da CETESB, foram avaliadas 6 localizações. Das 6, a que apresentava menor impacto foi a escolhida, né, que é o Largo do Caneu, próximo à Ilha dos Bagres. E concordo com o Maxwell que realmente as audiências públicas precisam acontecer localmente. Isso é essencial para que a gente possa ter a participação do público interessado, né, de todos que vão estar aqui convivendo com esta realidade. E não em Brasília, que está muito distante da nossa realidade aqui. Não vai explodir nada lá, né? Assim como a gente vem lutando muito para que as compensações ambientais também sejam realizadas localmente, né? Porque até bem pouco tempo o que acontecia, qualquer impacto ambiental aqui poderia ser compensado fora no Igarapé, lá longe, na Amazônia, e a gente realmente não ficava nem recebendo nenhum tipo de compensação ambiental. Então isso é importante. E quando a gente fala
da localização do empreendimento ali no Largo do Caneu, também tem que se considerar a implantação de um gasoduto, né, até o Citygate, como foi falado também, que é o Citygate em Cubatão. Então, é a instalação do atracadouro, né, que vai ficar um navio permanentemente ali naquele local, que é o vaporizador. O gás chega líquido, ele precisa ser vaporizado e transportado através de um gasoduto. Esse gasoduto leva até o Citygate, que vai ser em Cubatão. Esse Citygate é como se fosse uma rede, aí participa aí da rede. Sim. É isso, eu acredito, que se está se falando da abertura de mercado, né? Claro. E futuramente, para que possa haver oportunidades de outros players também no mercado e a gente possa garantir uma situação mais equânime e equilíbrio de preços. Mas isso é uma outra questão, fica mais para o Marcos eu comentar. A minha pauta realmente é ambiental, a minha preocupação é a preocupação ambiental. A gente sabe que e busca, né, a necessidade de um crescimento sustentável e que sejam realmente dirimidas todas as dúvidas. Havia uma preocupação também, veiculada através da mídia, que seria a temperatura da água. Na realidade, a água deste processo ela é devolvida para a água do estuário, é água para resfriamento, vaporização, resfriamento, ela é devolvida a uma temperatura inferior à água que está lá. Então de certa ela forma, não aquece, não interferiria. De qualquer forma, não interfere. Né? É até pelo volume, né? Porque o estuário é algo muito grande perto do volume aplicado. Isso é um critério de avaliação que está sendo observado e que justamente com cuidado, com atenção, para que seja dessa maneira, né? Também é uma condição de funcionamento. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre o desenvolvimento e o meio ambiente. Nós voltamos já já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é desenvolvimento e meio ambiente. Sobre esse assunto eu converso com Marcos Libório, secretário de Meio Ambiente de Santos, e Maxwell Rodrigues, empresário e consultor portuário. A gente está falando sobre todo esse procedimento e aí, Libório, a ideia é que uma tubulação então vai levar o gás de Santos a Cubatão, é isso? Como é que vai funcionar? É isso. De acordo com o estudo apresentado, né, pelo empreendedor, a instalação desse terminal de atracação no Largo do Caneu, e a instalação de um gasoduto até Cubatão, 8,5 km, sendo 2/3 submersos e 1/3 emerso, 1/3 na terra. Né? E justamente esses 2/3 submersos, eles ficariam abaixo da cota de dragagem, né? Para que não existisse interferência nenhuma. Não tem problema, é garantia isso. Está no estudo dessa maneira e é assim que precisa ser construído, caso seja viabilizado realmente, né? Para que exista a garantia de operação, né? A gente sabe muito bem que o porto ele é intensivo em dragagens, né? E esse é um cuidado especial. Um gasoduto atravessando da Ilha dos Bagres até Cubatão precisa realmente estar abaixo dessa cota de interferência da dragagem. Pensando dessa forma, então, a ponte seria algo inviável. Volto a afirmar, no meu ponto de vista, algo sem nexo causal absolutamente nenhum para o Porto de Santos, né? Você colocar algo que vai inviabilizar não só o calado aéreo, mas como manobra, principalmente de navios, dentro da bacia ali do Porto de Santos, eu acho que é praticamente inviável. Uma coisa que é importante a gente ressaltar, Roberto, no final do ano passado eu estive no Canal do Panamá e eu fiquei bastante impressionado com a engenharia que existe no Canal do Panamá, no antigo Canal do Panamá, né, que está completando agora 104 anos, e no novo Canal do Panamá, que faz a transposição dos grandes navios cargueiros. E muito me impressionou a engenharia, né? Quando a gente fala de estudo, secretário, Roberta e ouvintes, a gente não pode subestimar a engenharia, né? Você tocou num ponto da dragagem, né? Apesar de ter hoje um planejamento que possivelmente não vai afetar a dragagem de um modo geral, a gente não poderia dizer que há 20 anos atrás que a gente teria a possibilidade de assistir televisão no nosso celular, né? Então a gente não pode subestimar a engenharia para daqui a 50 anos ou 100 anos. Eu acho que, de alguma maneira, é até praticamente irresponsável você fazer um planejamento de 50 ou 100 anos, haja vista a modernidade e avanço tecnológico que a gente tem hoje em todas as áreas. Então, volto a frisar, no meu entendimento, o túnel atenderia todos esses aspectos, porque eu também conseguiria fazer com que o túnel tivesse um gasoduto, que o túnel pudesse resolver os problemas de mobilidade urbana, não geraria impactos nas questões de dragagem, além da manobra de navios no Porto de Santos. Então percebe, Roberta, a gente tem a solução, basta a gente focar naquilo que é importante. Ele é muito mais caro que a ponte? A gente
vem trabalhando os números em relação ao que é ponte e o que é túnel, né? Existe uma previsibilidade. Previsão não é precisão, né? Então você tem uma previsão orçamentária. A diferença hoje é algo em torno de 500 milhões de reais entre a ponte e o túnel, dentro de uma previsão orçamentária. Valor esse que talvez para o ser humano ou o cidadão comum seja bastante elevado, né? Para o Maxwell, para o Marcos, para a Roberta, até para o teu telespectador, mas para um país que tem um PIB de trilhão, né? E para um porto que movimenta 1/3 do PIB nacional, 500 milhões é absolutamente nada. Se você pegar o volume de arrecadação de impostos ano, daria para pagar no mínimo 2 vezes essa diferença, somente no ano, Roberto. É bom pensar dessa forma, né? Só para a gente fechar essa ideia, secretário, no caso, tomara que nunca aconteça, mas no caso de um possível acidente com um navio dessa proporção ou na tubulação de gás, a gente teria ideia de que bairros poderiam ser afetados? Olha, o estudo previu áreas de interferência direta, de influência direta, áreas de influência indireta. Então, tudo isso é dimensionado no estudo para que realmente possa ser feita a opção pelos menores impactos. Então, foi isso que aconteceu, né? A CETESB indicou, através do seu parecer técnico, qual que seria a área também de menor impacto num caso de sinistro, no caso de uma ocorrência, que a gente espera que jamais aconteça. Inclusive, não tem registro de ocorrências desse tipo nos outros terminais em operação no Brasil, né? Aquela área é uma área, hoje, sem uma população direta de local permanente, não tem. O que a gente precisa verificar é qual que é o raio de ação de um incidente desse, de abrangência desse. Se fala em 8 quilômetros, aí sim nós estaríamos envolvidos num risco desse tamanho. Tá? O que se espera realmente é que não aconteça jamais, né? Se espera também, de acordo com o estudo, a relação de 30, 40 navios no ano fazendo esse tipo de operação, né? São 3,5 milhões de toneladas ano pelo estudo que foi previsto também. É bastante coisa, é uma quantidade bem significativa, mas, porém, é o gás natural que traz menor risco também ambiental. O que a gente espera é que nada disso aconteça. O estudo tem essa necessidade também de apresentar quais são as condições e procedimentos de risco e qual a condição de mobilização da população. Isso faz parte desse processo. Tá ok. Secretário, muito obrigada pelas suas informações. Maxwell, muito obrigada. Sucesso nesse ano que se inicia para vocês. Obrigado. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.